Vamos lá então, eu já te mostrei então como faz uma imagem do Node. Então se tu precisar de alguma outra imagem específica, é interessante que tu vá atrás e pesquise no Git, que eu acredito ser o lugar mais fácil de tu achar. Bom, então vamos continuar aqui. A gente fez uma imagem do Node. Eu vou querer te mostrar uma imagem aqui que seria da database, certo? Eu vou copiar e colar porque basicamente isso aqui eu vou te explicar agora. E antes disso, eu só vou alterar o nome daqui. Eu vou voltar para api.dockerfile e eu vou criar então uma database ou mongo.dockerfile, certo? Eu vou estar criando isso aqui e colando, tá? Bom, então basicamente aqui, se eu quisesse rodar uma imagem do Mongo só o Mongo normal, eu poderia fazer isso aqui, certo? Então eu poderia buildar essa imagem. No último vídeo eu acabei eu botei como Ruby, ele tá como Ruby Restaurant Latest. Ele provavelmente vai acabar sobrescrevendo essa imagem aqui. Como tu viu no último vídeo, eu acabei botando esse Expose 3000 e eu não buildei, certo? Então é importante que tu build quando tu fizer isso aqui, ok? Então eu não buildei, então meio que ele não vai funcionar, certo? Ok, ele fez aqui. Então, como a gente pode ver aqui, ok. Então eu vou dar um sudo aqui. Virtual Dockerfile Open, não sei o que. Ah, certo. Ele não buildou por quê? Porque eu alterei aqui o nome do arquivo. Eu alterei para mongo.dockerfile. Estou rodando então. Não, acho que eu dei um build. Sudo docker run Ruby Restaurant. Então, como tu pode ver aqui, eu tô rodando e ele tá ocupando o meu... Deixa eu ver se eu tenho o Mongo... Eu não tenho o Mongo Atlas aqui baixado já, então não vou conseguir te mostrar. Mas basicamente ele tá rodando aqui no meu terminal. O que eu posso fazer, tá? Vou te ensinar então. Tu pode botar um docker run e tal, pra tu rodar uma imagem. -d, que daí o que vai acontecer? -d antes, ok? Eu não tinha certeza se era antes ou depois, porque esse docker do meu PC aqui de casa eu não acabo não usando muito, não cheguei a usar muito ele. E como tu pode ver aqui, ele tá rodando aqui, certo? Eu tenho acesso a ele, mas ele não tá usando o terminal que eu tava usando, certo? Que nem antes, que eu não tinha botado o -d. Então se tu bota o -d, tu tá falando pra ele, cara, roda isso aqui pra mim, só que eu não vou olhar isso aqui, ok? Não quero que fique preso no meu terminal. Então é basicamente isso aqui. Isso pra qualquer outra coisa, certo? E aí tu pode dar um Ctrl C e aí clicar qualquer tecla para ele fechar. Bom, então vamos lá. Aqui, então se eu quisesse usar aqui só o Mongo, eu poderia ter feito isso. Aqui são coisas, digamos assim, que já vieram com a imagem que eu peguei. Essa imagem eu copiei do time do Prisma. Então os desenvolvedores do Prisma, que é o ORM que eu uso pro Node, eles criaram isso aqui, certo? Para quê? Porque o Prisma, ele tem algumas seguranças e ele não acessa banco de dados onde tu não tem um usuário e uma senha. E em específico, o Mongo, ele deve rodar em réplica 7. Então aqui eles dão alguns comandos para rodar o Mongo de acordo com o que o ORM precisa. Isso aqui não é interessante tu se apegar, porque, cara, isso aqui é dos desenvolvedores do Prisma, eles que sabem o que precisa para rodar aquilo ali. Então isso aqui não fui eu que fiz, basicamente, mas tu tem que entender mais ou menos o que eles precisam que tu faça, certo? Então basicamente aqui, quando tu tem o sinal de dólar,
é porque ele procura o teu Docker, ele entende que o que vier aqui depois vai ser algo do teu .env. Então eu vou precisar definir no meu .env um mongo replica host. Então a gente vem aqui, cria mongo replica host e eu vou deixar como mongo, ok? Eu já vou te explicar o porquê. Depois um replica port, eu vou deixar na porta padrão porque eu não tenho o mongo instalado. Init root username, eu vou deixar, eu vou tirar isso aqui, vou criar aqui, ok, vamos ver, user e o password, ruby 123, que é o nome do meu projeto, certo? Então tu pode botar o que tu quiser aqui, só pra te explicar. Isso aqui tu teoricamente não vai precisar, ok? Então é interessante tu saber quando que tu tem que usar realmente alguma coisa e quando que tu não precisaria usar alguma coisa, certo? Isso aqui, como se trata do acesso, é mais interessante de usar. Isso aqui não dá muita bola, certo? Bom, só pra tu entender que algumas coisas tu vai conseguir entender e algumas coisas tu não precisa entender, certo? Então vamos lá, a gente consegue rodar isso aqui. Eu acho que não é assim que faz. Eu vou ter que dar um... Se eu botar um docker run, por exemplo, aqui, de novo, ele vai rodar, só que ele vai rodar a imagem que está buildada, certo? Como eu já tenho um build aqui, então se eu precisaria dar um build de novo, ok? E tu vai ver que ele vai demorar aqui para buildar, porque eu fiz alguma alteração, certo? Então demorou um pouquinho. Como ele já tinha uma imagem do Mongo 4, foi rápido. E aí depois ele fez as alterações que precisa, certo? Aqui eu consigo então pegar e remover. Um comando interessante que eu vou dar pra ti, sudo docker system prune. O que que isso aqui vai fazer? Não bota o traço A, ok? O que que isso aqui vai fazer? O teu docker, ele guarda em cache, como tu pode ver aqui, volumes, tá? Certo? Eu tenho alguns volumes. Isso aqui tudo ocupa espaço na tua máquina. Então é interessante que de vez em quando tu pega e tu dê um system prune, ok? E aí tu dá um yes e ele vai acabar deletando as imagens que tu não usa, certo? Então ele vai acabar liberando espaço pra gente no PC. Um espaço que a gente não tá gastando, né? Então, se eu boto o prune "-a", ele vai excluir tudo que eu tenho do Docker, ok? Então, imagens que tu tá rodando, containers que tu roda, imagens que tu usa, networks, ele vai excluir tudo, certo? Network eu já te explico o que que é. Então é interessante que tu tome cuidado quando tu vai usar o prune "-a". Existem algumas outras variações do prune para tu rodar excluindo só imagens, excluindo só containers. Tu também consegue fazer um docker remove "-f", aí tu bota, por exemplo, aqui... É interessante primeiro te explicar esse comando aqui, sudo docker ps-a. Aqui a gente consegue ver então os containers que a gente vai estar rodando. Então vou rodar esse aqui pra tu ver. E vou dar o comando de novo. Cadê o comando? Bom, vou ter que escrever pra tu ver. Então ele tá me falando container ID, o nome da imagem, ok? O comando e tal, não sei o que, quando que foi criado, o status que ele tá ativo. Então tu consegue fazer sudo docker down. Não me lembro se é bem assim. Não me lembro bem como é que tu faz. Não me recordo como que tu faz um down, mas tu consegue fazer isso aqui, então, pra tu deixar ele inativo, certo? E tu também consegue sudo... Opa.
remove "-f", e tu faz isso aqui, que tu consegue então remover o container que estava rodando aqui. E tu também consegue fazer com a imagem, só que aí é sudo docker remove i, aí tu dá um "-f" pra forçar. Então, se eu tivesse rodando ele aqui e não tivesse dado o "-f", ele não iria excluir, ok, tu pode usar isso aqui, ele não iria excluir, porque ele está rodando, então ele não exclui rodando, mas como eu dei um force, digamos assim, ele vai rodar, certo? Bom, então a gente já fez aqui o Dockerfile do nosso banco e o Dockerfile da nossa API. Eu não quero rodar os dois separados, certo? Então eu quero que os dois rodem juntos. Então eu não quero que, por exemplo, quando a pessoa que vai avaliar o meu repositório aqui, ela tenha que pegar aqui, buildar essa imagem, e aí depois buildar essa imagem, e aí depois rodar essa imagem, e depois rodar essa imagem, certo? Eu quero que ela simplesmente rode uma coisa e suba tudo junto. Isso aí eu vou acabar te mostrando na próxima aula, no próximo vídeo, que vai ser a parte de rodar containers com o Docker Compose, ok? Então, por enquanto é isso. Eu já te ensinei aqui onde que tu vai usar isso aqui tudo e como fazer um Dockerfile, que é interessante que eu vou acabar te mostrando na próxima aula um exemplo que tá aqui, que eu fiz aqui, a API, cliente e tal, para tu entender outra coisa também de como funciona, assim, quando, por exemplo, tu tem tanto back quanto front, como que tu separa, se tu precisa, por exemplo, o teu back em C Sharp, o teu front em JavaScript, ou mesmo se for, por exemplo, Node e Node nos dois, como que seria mais tranquilo de tu fazer, então, a parte de buildar tudo. E, bom, te vejo na próxima aula.